Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, programa Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Galera, lembrando que a gente está falando aqui de geometria espacial, esse é o nosso conteúdo aí para os alunos da segunda série. Já falamos aqui de cilindro, falamos de cone e a última aula falamos de tronco de cone, certo? Para quem não acompanhou essa aula, tá? Você pode ir no canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias e acompanhar essa aula que lá a gente falou, sempre aquela aula teórica, né, que a gente fala sobre o tronco de cone, seus elementos, as fórmulas, né? A gente sempre deixa uma aula só para a gente falar da teoria, para quem conhecer bem aquele elemento matemático que a gente está estudando. Tá? Então é imprescindível que você vá na plataforma, assista essa aula, né? Faça as anotações para que você possa acompanhar as aulas de exercício, que é essa aqui, né? A gente vai hoje falar, resolver problemas envolvendo tronco de cone, certo? Então, é necessário que você tenha assistido essa primeira aula para que você possa acompanhar bem tranquilo aqui essa aula de exercício, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos responder algumas questões envolvendo aqui o tronco de cone. Só lembrando, né, que o tronco de cone é aquela figura formada quando você faz um corte, né, paralelo à base em um cone. Aí você vai ter uma base circular menor e uma base circular maior. Então, essa aqui, por exemplo, eu tenho algumas informações sobre ela. Quais informações que eu tenho? Eu tenho aqui o raio da base menor, que é aqui 2 centímetros, o raio da base maior, que é 8 centímetros, e ele me deu aqui também a geratriz, certo? Desse tronco de cone. E aí ele pede para a gente calcular, primeiro, a área lateral, depois calcular a área total, depois a gente vai calcular o volume desse tronco de cone. Ou seja, fazer todos os cálculos possíveis que se pode fazer com o tronco de cone. Tá? Então vamos lá responder a letra A. Qual é a fórmula que você calcula a área lateral de um tronco de cone? A fórmula é π multiplicado pela geratriz multiplicado pelo somatório do raio, dos dois raios. Tá? Então, com as informações que eu tenho na figura, eu tenho esse raio aqui, que vale 8. O meu raio maior, esse raio maiúsculo é o raio do círculo maior. Nós temos o raio do círculo menor, que é 2 centímetros. E nós também temos a geratriz, que é igual a 10 centímetros. Beleza? Tenho todas as informações suficientes aqui para calcular a área lateral? Tenho. Tá? Π, a gente vai deixar o π, que sabe que é um valor constante, né? Tem a geratriz e tem o somatório dos raios. Então, é só substituir os valores na fórmula. Então, a área lateral vai ser igual a π, multiplicado pela geratriz, que é 10, multiplicado por 8, mais 2. Não é isso? Então, nós temos que a área lateral vai ser igual a 10π multiplicado por 10, né? E aí você vai ter uma área lateral de 100π centímetros quadrados, certo? Então, calculei aí a área lateral do meu tronco de cone. Beleza, pessoal, tranquilo. Agora vamos para a letra B. O que ele quer na letra B? Pessoal, na letra B ele quer saber a área total, tá? Então, nós vimos na aula anterior que a área total, vou chamar de AT, vai ser igual à área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral, né? Que se você planificar a figura, você vai ter dois círculos, né? Um círculo maior, um círculo menor, e você vai ter a parte lateral. Então, para calcular a área total da figura, basta somar a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Essa área lateral nós já temos, ó. Já foi calculado na letra A. Então, beleza. Então, vamos calcular a área da base maior. Ora, a área da base maior, que é um círculo, vocês conhecem a fórmula, né? É π vezes o r ao quadrado. Certo? Então, vai ser igual a π vezes o r é 8, né?
ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, né? Então você tem que a área da base maior vai ser 64 π centímetros quadrados. Beleza? Área de um círculo, né? Normal. Agora a gente vai calcular a área desse círculo de cima. Eu vou chamar de ABzinho. É π vezes o Rzinho ao quadrado. Tá? Π vezes o Rzinho ao quadrado. Então vai ser igual a quem? A π. O raio menor é 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E você tem, então, que a área da base menor é de 4 π centímetros quadrados. Pronto, galera. Se você tem as três partes, né, tem como você calcular agora a área toda. Tá? Então, a área total vai ser igual a 100, vai ser 64 π mais 4 π mais 100 π. Né? A área da base maior, a área da base menor, mais a área lateral. Então, se você fizer essa soma aqui, você vai ter 168 π centímetros quadrados. Essa aqui é a minha área lateral do meu tronco de cone. Certo, turma? Olha só, na letra C, ele quer que você calcule o volume, tá? O volume de um tronco de cone já tem uma fórmula um pouco mais complexa. É π vezes a altura, dividido por 3, que multiplica o Rzão ao quadrado, mais o Rzão vezes o Rzinho, mais o Rzinho ao quadrado. Pessoal, mas aqui tem um detalhe, né? Professor, eu não tenho altura, tá? Como eu vou calcular esse valor de H? Não tenho essa altura, eu tenho os raios, só que eu não tenho altura, a questão não me deu. Mas, galera, talvez a gente consiga calcular isso aí sim, com as informações que eu tenho. O que que acontece aqui nessa figura? Ó? Veja bem, a altura, esse valor bem aqui, ó. Né? Isso aqui é a altura. Tá? Eu puxei para cá, por quê? Porque eu quero formar um triângulo equilátero. Ou um triângulo retângulo, desculpe. Que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Eu quero saber esse H bem aqui, ó. Veja que nesse caso, veja bem. Ó, se daqui para cá é 2, daqui para cá é 8, quanto é que vai ser esse pedacinho que vai do centro, que vai nesse ponto aqui, até esse outro ponto da circunferência? Olha, o pedaço total é 8, e esse pedacinho aqui é 2, então você tem esse outro pedaço que é 6, ó. Então perceba que eu consegui, com as medidas que eu tenho, encontrar um triângulo retângulo. Tá? Que você pode encontrar o valor de H, né, aplicando aí o nosso teorema de Pitágoras. Então, nesse triângulo formado aqui, ó, tá, eu vou ter que 10 ao quadrado, que é a geratriz ao quadrado, igual a 6 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Aí você tem a aplicação aí do teorema de Pitágoras. Tá? Então, você consegue encontrar o valor de H. Vai ficar 100 igual a 36 mais H ao quadrado, né? Se você fizer essa conta, você vai encontrar que H ao quadrado, se esse 36 passar para cá subtraindo, vai ficar 100 menos 36, que vai dar 64. Ou seja, o meu H vai ser igual a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 é quanto? É 8. Então, certo? Então, prestem bem atenção que tem muitas questões que a gente vai ter que fazer isso. Aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar uma medida, certo? Aí, galera, veja que agora eu tenho todos os valores, né? Então, meu volume vai ser igual aqui a π vezes 8 sobre 3. Raio ao quadrado, o 8 ao quadrado, mais o 8 vezes o 2, mais o 2 ao quadrado. Certo? Então, o volume do meu cone vai ficar π vezes 8
sobre 3, que nós vamos ter 64 mais 16 mais 4, certo? Então, o volume vai ser igual a π vezes 8, multiplicado 64 somado com 16 vai dar 80, né? Vezes 84. Isso aqui dividido por 3. Vamos multiplicar aqui 84 por 8. 4 vezes 8, 32, fica 2, vão 3. 8 vezes 8, 64, com 3, 67. Então, nós vamos ter aqui 672 π dividido por 3. Tá? Aí basta você dividir 672 por 3. Vamos ver se essa divisão dá exata, né? 2 sobra 7, por 2 sobra 1, dá 224 π. Então, o volume vai ser igual a 224 π centímetros cúbicos, certo? Então, calculei aí o volume do meu tronco de cone, certinho? Vamos para a segunda questão. Galera, ele quer saber, determine a quantidade de tecido para revestir o abajur. Quantidade de tecido, galera, então eu preciso calcular o quê? A quantidade de tecido, ele vai dentro, ele vai ocupar o espaço interno ou é a parte externa? É a parte externa, né? O abajur tem esse formato, mas lembrando que o abajur, realmente, essa parte aqui de baixo não tem, nem a de cima, ele é oco, né? Então, se ele quer saber a quantidade de tecido para formar esse abajur, você precisa calcular apenas a área lateral. A área lateral, que é π vezes g, que multiplica o somatório dos raios. Galera, mas aqui também eu não tenho a geratriz, ó. Veja que a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos ainda agora, tá? Eu não tenho a geratriz, eu preciso da geratriz, certo? Então veja que a gente vai formar o nosso triângulo retângulo bem aqui, ó. Veja que a gente vai formar que nem a gente formou na questão anterior, tá? Nós vamos formar aqui, ó, um triângulozinho retângulo, né? Com esse triângulo retângulo a gente vai poder calcular o valor dessa geratriz aqui, ó. Eu quero saber esse G, essa altura aqui é 15, ó. E essa medida bem aqui, ó, vai ser a diferença dos raios, ó. Essa medida aqui vai ser igual a 8. Certo? Então, veja que nesse caso aqui, você pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, você vai ter que o g ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais o 8 ao quadrado. Nesse caso, a geratriz é a hipotenusa, certo? Então, você vai ter que o g ao quadrado vai ser igual a 225 mais 64. É isso? Então, você vai ter que o g ao quadrado vai ser igual a 289. E o g vai ser igual a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 289, que é igual a 17. Pronto, é a medida que eu não tinha. Então, veja que, de novo, eu tive que utilizar o mesmo artifício que eu usei aqui. Nesse caso, para calcular a geratriz. Nesse outro caso, para calcular a altura. Tá? E aí, vamos substituir os valores. Ó. A área lateral vai ser igual a π multiplicado por 17, que multiplica 20 mais 12. Ou seja, a área lateral vai ser igual a π vezes 17 vezes 32. Vamos multiplicar 32 por 17 para ver o que vai dar. 2 vezes 7 dá 14, fica 4, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4, 644 π centímetros quadrados. Ou, desculpa, 544. Desculpa. 544 π centímetros quadrados, turminha. Beleza? Então, pessoal, olha só. Nessa questão eu preciso
calcular a altura, né? Porque se você observar a fórmula aqui, ó, eu tenho os raios, a questão me deu os raios, só que ele não me deu a altura. Então eu preciso calcular a altura, vou usar o mesmo mecanismo que eu usei nas questões anteriores e formar aqui um triângulo retângulo. Eu tenho a geratriz que é 40, a altura eu quero, e esse segmento daqui para cá, ele representa a diferença entre os raios. Porque se esse pedaço todo aqui é 20 e esse aqui é 10, você tem 20, aqui é 10 centímetros. Tá? Então esse pedacinho aqui é a diferença dos raios. Um raio de 30, um raio de 20, então o pedacinho aqui é 10. Então perceba que forma esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá? E a gente pode calcular o valor de H aplicando aí o teorema de Pitágoras. Ok? Então você vai ter 40 ao quadrado, vai ser igual a 10 ao quadrado, mais H ao quadrado. 1.600 igual a 100 mais H ao quadrado. Tá? Se você fizer essa continha, você vai encontrar que esse H ao quadrado é igual a 1.500. Certo? Então, H vai ser igual a raiz quadrada de 1.500. Raiz quadrada de 1.500. Galera, se você fizer isso aqui, ó, 1.500 é a mesma coisa de 100 vezes 15. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, você tem 10 multiplicado pela raiz quadrada de 15. A questão pediu para a gente substituir raiz quadrada de 15 por 3,9. Então, a altura vai ser igual a 10 multiplicado por 3,9. Então, nós temos que a altura é igual a 39. Pronto. Basta agora a gente substituir na fórmula. O volume vai ser igual a π multiplicado por 39 dividido por 3. Aqui vai ficar 30 ao quadrado mais 30 vezes 20 mais 20 ao quadrado. Certo? Então, o volume vai ser igual a 13π multiplicado por 900 mais 600 mais 400. Ou seja, você vai ter um volume igual a 13π multiplicado por 1.900. Certo? Vamos multiplicar 19 por 13. 19 vezes 13 vai dar 7, vão 2. 1 vezes 3, 3 com 2, 5. 9, 1. 7, 14 e 1. 247. Então, você vai ter o volume 247 com 2 zeros, π centímetro cúbico. Certo? Então, esse aí é o volume do meu cone. Beleza? Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.